Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Você sabe usar a função CTC corretamente? Isso mesmo, essa foi a dúvida de aluno e de inscrito do canal, que muitas vezes o pessoal acaba cometendo pequenos deslizes no uso dessa função. Além do que, eu vou trazer um super truque que você pode aplicar nas suas planilhas. Vamos lá? Planilha na tela! Bom, pessoal, vamos lá para a nossa planilha? Então, olha só, tem aqui algumas planilhas que a gente vai abordar o uso do CTC com você. Que muitas vezes o pessoal tem dúvidas, no uso dessa função. Então, vamos começar pelo simples, fazer uma introdução dela. O CTC é uma função que a gente utiliza para fazer contagem, tá? Eu vou encolher aqui, ó, para ficar mais fácil de você visualizar comigo. E vamos dar uma olhada nessa tabela aqui de exemplo, tá bom? Nós temos as filiais. A pergunta é: quantos lançamentos temos para cada filial? Então, quantos lançamentos foram feitos para São Paulo? Então, eu vou vir aqui, ó, igual CTC, abro parênteses. Primeira coisa que ele pede é o intervalo. Então, se eu estou analisando filial, o nosso intervalo vai ser a filial. Não vai ser um intervalo numérico, tá bom? Ponto e vírgula, qual que é o critério? Desse intervalo, eu quero saber quem que é? São Paulo. Então, vou pegar aqui, ó, SP, vou fechar e vou dar Enter, olha só. Tem 4 lançamentos, se verificar, ó. 1, 2, 3, 4. Ele faz a contagem de quantos lançamentos foram feitos nessa tabela. Minas Gerais, igual CTC. Seleciono o intervalo da filial, ponto e vírgula, vou passar o critério, que é o MG. Quantos MG tem nesse intervalo? Tem 3. Agora, ó, Rio de Janeiro, CTC, vamos selecionar aqui, ó, bonitinho, ponto e vírgula, RJ. Vou fechar, vou dar um Enter, olha lá, 3. Bacana, né? Professor, e se estiver dando uma diferença? Diferença, é aí que entra o detalhe, que depois a gente vai entender. Às vezes, pessoal, tem gente que tem na tabela um lançamento assim, ó, SP espaço. Aí fala, professor, são 10 lançamentos, mas está dando 3. E aí? Qual que é o problema? Provavelmente um dos lançamentos está com caractere a mais. Como que você pode fazer isso, por exemplo, se tiver com uma tabela nessa situação? A primeira coisa que eu faria é tentar acertar aqui a quantidade de caracteres para deixar tudo certinho, tá? Eu não gosto que, por exemplo, uma tabela esteja sem aqui, ó, vou dar mais um espaço, ó, outro espaço, ó, desse modo, tá? Então isso é um problema. Então você deveria organizar esses dados. Se você usasse a função arrumar para selecionar esse intervalo e eliminar esses espaços, ok? Ó, você conseguiria aqui fazer o CTC. E aí você faria o CTC de quem? Ó? Desse intervalo aqui. Ó. Ok? Eu vou dar um Enter. Ó. Ah, agora deu. Sim, é uma forma. Tá? Então é uma possibilidade. Outra possibilidade, que a gente vai entender daqui a pouquinho mais, um pouquinho melhor. Mas se estivesse procurando este intervalo, que tivesse esse espaço ali, nesse critério que você está passando, você poderia aqui, ó, deixa eu concatenar, que a gente vai ver já já, ó, com asterisco. O que eu estou falando? Qualquer SP e espaço à frente, tá? Seria uma outra forma de fazer o tratamento, tá bom? Agora, uma outra dica para você aqui no uso do CTC. Você viu que eu fiz uma a uma, mas seria interessante você fazer, olha lá, CTC, pega o intervalo, trava ele, ponto e vírgula e passa o critério, ok? Vou fechar, olha lá, clico 2 vezes, deixa eu pegar 2 vezes, não, clico e arrasto aqui para as demais, e aí você tem que tratar aqui, né, ó, onde o professor viu que sabe que está errado, tá? Mas se não, teria que utilizar essa coluna de apoio para fazer o tratamento, aí normalmente eu copio e depois eu colo aqui sobreposto, tá? Fazendo o tratamento desses dados, ok? Então aqui, pessoal, uma introdução básica de como que o CTC funciona e para que a gente faz. Para fazer contagem baseada em um critério. Agora a gente vai ver aqui, ó, quantos lançamentos são maiores que 1.500 e menores e iguais a 1.500. Mas antes, deixa eu me apresentar a você.
Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. E isso que você está aprendendo é uma introdução ao Conte C e como usar o Conte C corretamente. Você quer aprender mais sobre Excel? Que tal conhecer o nosso curso? O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você clicar no link do fixado no primeiro comentário fixado, o que vai acontecer? Vai cair lá no site. No site tem o chat e tem o zap. Converse com a Juliana e converse com o Kevin. Pergunte a eles. Tem cupom hoje? Porque pode ser que haja um cupom disponível a você para começar a aprender Excel para ontem com a gente. Tudo bem? É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Bom, vamos retomar o exemplo agora aqui. Ó. Eu quero saber quantos registros são maior que 1.500. Você vai pensar, vou fazer Ctrl C, seleciono aqui, ponto e vírgula, vou clicar nesse cara assim, né? Ó. Caramba, professor, entendeu? Entendeu? Olha só, vamos fazer de novo? Igual Ctrl C, ponto e vírgula, menor igual não, clica aqui, ó. Olha só. Caramba, professor, deu certo, ok? Só tem que tomar um pouquinho de cuidado. Nas versões antigas pode ser que não funcione corretamente, tá bom? E aí você precisa passar o critério de modo manual. Como assim? Igual Ctrl C. Olha só, vou selecionar um intervalo, ponto e vírgula maior, concateno com o valor de 1.500. O 1.500 poderia estar numa célula, ok? Ó. Olha lá, ele vai fazer a contagem, tá? Então esse valor poderia estar aqui nessa célula aqui de apoio, ó. Eu vou colocar, tá bom? Ó. Concateno, ó. Vou apagar aqui um número e venho aqui na célula que contém, ó. Olha só, igual Ctrl C, vou selecionar aqui o intervalo da produção, ponto e vírgula, ó, menor igual, concateno com esse 1.500. Eu estou analisando quem é maior e menor igual a 1.500. Olha só, funciona, tá? Então, se a tua versão não estiver funcionando deste modo, você colocando sinalzinho de maior, 1.500, menor, igual a 1.500, você vai fazer desse outro modo, tá bom? Que aí você vai utilizar o operador de concatenação para ele entender aquele caractere sendo passado como critério. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos para a planilha 2. Na planilha 2, eu tenho mais outras situações aqui, ó, que foram as situações de dúvidas que nossos alunos tiveram no curso. Então, a gente fez esse basicão para você entender, essa introdução. E as perguntas eram isso aqui, ó. Quantos lançamentos foram feitos antes do mês de junho? Você tem que ver aqui, ó, as informações, correto? Então, se eu quero saber quantos foram feitos no mês, antes do mês de junho, igual Ctrl C, eu vou selecionar as datas, ponto e vírgula, aí você vai pensar, menor, igual, não, menor, aí você vai concatenar, aí você vai colocar assim, ó, 1/6 de 2023 e fechar. E professor, não deu certo. Ah, não deu certo, né? Aí você pensa, então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, menor que 1/6 de 2023, tudo bem? Aí você fez lá o Ctrl C, bonitinho, ó, selecionou, ponto e vírgula, passou ali como critério, ok? Caramba, contou, professor? Contou, né? Porque você está passando a informação referente à célula. Por que do outro modo deu ruim, né? Porque você deveria fazer assim, ó. Olha só, essa informação é um número. O Excel em si não entende aquilo como um número, né? E aí entra essa situação. Então olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar, ó, menor que 1/6 de 2023. Eu vou fechar assim, ó, com aspas, ok, ó. Puxa, professor, aí ele entendeu? Aí ele entendeu. Então, às vezes, até essa questão do operador de concatenação, para você entender quando que você coloca, às vezes você pode ter um pouquinho de dificuldade. Mas como tem essa barrinha, ele vai entender que essa barrinha é informação de texto, tá? Por isso que eu vou colocar entre aspas, para ele entender que o critério é analisar a informação que está sendo passada aqui. Então, nós sabemos que no mês anterior ao mês 6,
Nós temos 6 registros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quantos foram feitos depois de maio? Então, se é depois de maio, poderia ser igual ao quê? Maior ou igual a 1 do 6 de 2023, não é? Então, lá, igual conte C. Isso daqui, pessoal, que eu estou mostrando para você, é bem interessante de dizer, porque foi a dúvida de um aluno do curso que estava fazendo um processo seletivo dentro da empresa. E ele estava com muita dúvida sobre o que foi questionado sobre o uso do conte C com esses critérios, ok? Então a gente está fazendo esse vídeo baseado na dúvida do nosso aluno e também de inscritos do canal, que a gente tem alguns vídeos sobre conte C, que muitas vezes o pessoal fala, puxa, agora entendi, nossa, fiquei com um pouquinho de dúvida. A gente está reforçando nesse vídeo aqui com vocês, tá bom? Então, olha lá, ó. Quantos lançamentos foram feitos depois do mês de maio? Você poderia colocar maior ou igual a 1 do 6, né? Se colocasse aqui, ó, igual ao fim mês, né, ó. Eu não lembro quando foi o fim do mês, a data inicial seria 1 do 5 de 2023, o mês 0, né, ó. Termina no dia 31. Então, quer dizer, se eu colocasse aqui igual, conte C, pegar o intervalo, ponto e vírgula, ó, maior que dia 31 de 5 de 2023. Fazer assim, ó, fecha aspas, ó lá, ó, também vai dar certo. Tudo bem? Vamos para o exemplo 3 agora. No exemplo 3, outra perguntinha que estava lá no teste dele, olha, quantos lançamentos foram feitos no mês de maio? Aí você fala, puxa, como que eu vou identificar? Não estava escrito nenhuma outra informação, tá? O ideal seria você entender a tua linha de raciocínio para você criar a solução. Então a solução para esse daqui poderia ser essa, ó. Se você usar a função texto e transformar aqui, ó, em M, vou colocar 4 M's, tá? Olha só. Opa, 3 não, 4. Pronto, olha lá, maio. Vou clicar 2 vezes, nós temos agora maio e junho. Então, quantos foram feitos no mês de maio? Igual conte C. Seleciono aqui a coluna de identificação do mês e coloco, né, ó, maio. Olha só, 6. E no mês de junho? Ah, vou colocar uma célula, não tem problema, olha lá. Igual conte C. Seleciono o intervalo que você fez a conversão. E junho. Olha só. Mas eu poderia fazer isso? Sim. É a tua linha de raciocínio. Ah, mas professor, eu poderia fazer com conte C. Poderia fazer com conte C também. Sem nenhum problema. A pessoa está avaliando a tua linha de raciocínio para criar a solução que vai resolver esse tipo de problema. Então, muitas vezes, não é uma forma que está certa, a outra está errada. É a forma de raciocínio que a pessoa deseja. Então, até a pessoa que conhece conte C, ela poderia fazer esse tipo de solução. Tem outras soluções? Lógico, tem outras soluções. O ideal é que você crie a solução para apresentar, para responder aquele questionamento que foi feito. Tá bom? Agora vamos falar do truque. Truque, isso mesmo. O conte C tem alguns truques. E aí tem, ó, quantos lançamentos foram feitos por P? Por Pedro, eu falei lá no início. Se eu fizer, ó, igual conte C, selecionar aqui, ó, e colocar, ó, entre aspas, letra P, asterisco assim, ó, olha o que ele vai fazer. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 começam com a letra P. Quantos lançamentos foram feitos com o final A? Olha lá, igual conte C. Eu vou selecionar o intervalo, ponto e vírgula, operador de concatenação e concateno com a letra A. Ah, se eu colocar assim, professor, também dá. Vamos ver, ó. 1, 2, 3. Ok, ó? Então, posso colocar assim, como posso colocar assim. Sim. O que você achar mais fácil, tá bom? Olha lá. Tudo bem, pessoal? Então, hoje, nós falamos para vocês aí de como usar o conte C corretamente. E mostramos para vocês esse detalhe do caractere coringa, que pode ser utilizado para fazer contagens quando vocês forem questionados
sobre, por exemplo, isso aí. Quantos lançamentos foram feitos por letra P, por exemplo? Ou quantos lançamentos foram feitos com final A, por exemplo. Tudo bem? Bom, pessoal, vou ficando por aqui, mas deixo aquele convite. Clica no link que está fixado no primeiro comentário, converse com a nossa equipe no atendimento e vem aprender Excel com a gente. Quem sabe a tua oportunidade de criar agora um novo caminho com o uso do Excel no seu dia a dia. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua didática em passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigado por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram.